Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicologia Anti-Estresse. Meu nome é Cecília Tsutsui e hoje estamos em mais um episódio do programa O Resgate Estratégico. Aqui eu falo com gestores e líderes que vivem sob alta pressão. E hoje quero estar debatendo aqui com você como é possível transformar a sua vida e também a sua liderança sem precisar gastar horas a mais, horas extras para isso. Ao longo dos meus mais de 20 anos de carreira enquanto psicóloga, atendendo gestores e líderes como você, a questão do gerenciamento do tempo, o que fazemos com o tempo que temos, é uma chave importantíssima, tanto no papel de liderança, de gestão, como na vida pessoal. Assim, a gente poder garantir ali um equilíbrio saudável. Costumamos dizer um equilíbrio sustentável. E o quanto que o método psicologia anti-estresse vai focar sempre em micro hábitos e práticas que cabem nessa rotina, que cabem aí na loucura do nosso dia a dia, nessa agenda que é bem densa aí no seu dia a dia. E trazendo aqui o tema do nosso encontro de hoje, como transformar sua rotina sem precisar de mais tempo. O método anti-estresse para líderes ocupados. Bom, o primeiro ponto para começarmos aqui as reflexões sobre este tema é a gente entender por que será, né, que gestores e líderes nunca têm tempo. Você já se perguntou nesse sentido? Por que que nunca sobra um tempinho para você? Hum? E este é um ponto importantíssimo para a gente se perceber como temos distribuído o tempo que nós temos, como tem sido aí as suas 24 horas do dia. São as mesmas 24 horas, né, do seu colega, do seu funcionário, do seu diretor, da sua família, enfim, né? Como é que algumas pessoas conseguem ter tempo, outras não conseguem. E gestores e líderes costumam estar nesse outro ponto. Pessoas que não têm tempo para mais nada, estão totalmente envolvidos com o trabalho. É um cargo que realmente exige muita responsabilidade, muito comprometimento, são muitos os afazeres, e aquela sensação de ter que dar conta de tudo, de não poder falhar, fica ali, né? E muitas das decisões ou das conclusões e resultados dependem de outros, né? Outros que seja da sua equipe, mas outros também de equipe vizinha, de outros setores, precisa vir ali um material para que a sua equipe possa trabalhar, né? Como é que fica? E passar essa bola também, de repente, numa outra etapa que está com outra equipe também, que também tem prazo e tudo mais. Né? A pessoa que está na liderança deste processo tem essa preocupação. Como gerenciar todas estas peças, que não necessariamente estão sob o seu cargo, né? Estão sob o seu alcance ali de ação. Então, é um cargo que exige muita responsabilidade no sentido de saber entender todos os processos, eh, prever ali possíveis atrasos, possíveis gargalos e poder planejar tudo isso com a equipe que tem, né? E ao mesmo tempo, as preocupações vão tomando conta ali, do dia a dia, porque fica ali naquela expectativa, quando que vai vir, quando que não vem. Geralmente, trabalham com certos atrasos, esses atrasos têm um efeito cascata ali na frente.
né? Vai comprometer as entregas dos próximos passos. E, de repente, a sua entrega pode estar nesses próximos passos. Então, a preocupação só vai aumentando à medida que o tempo vai passando e não vai vindo, né? Não percebe a esteira ali dessa entrega, por exemplo, acontecendo. Está emperrado em algum lugar, por algum motivo. E são N fatores que podem provocar este tipo de atraso. Isso é só um exemplo, tá? O atraso é um processo ali de resultados, né? Precisa vir alguma coisa para a gente trabalhar aqui a equipe e passar a bola para frente. Né? E tudo isso envolve planejamento e tudo mais, mas lidamos com os imprevistos, não é mesmo? E por conta, né, de estarem tomados com essa pressão que é, com essa responsabilidade, fica essa preocupação no ar, fica buscando soluções plausíveis, que é o papel também, né, do líder, mas quando não tem muita saída, fica aquela sensação de angústia muito grande, né? E busca-se soluções alternativas, ou então precisa falar com a direção, precisa falar com o VP, precisa mostrar ali evidências de que o planejamento ditado lá atrás pode ser que não dê muito certo. E esse é um momento bastante tenso, né? A sua fala tem que estar bem elaborada, a sua apresentação tem que estar muito clara para que possa transmitir o real cenário ali daquele momento. Então, isso também toma muito tempo, do líder e do gestor, tá? E um aspecto seguinte, né, que vem muito junto com este ponto que acabamos de abordar, é o ciclo ali da agenda lotada, tá? Aí é reunião aqui, reunião ali, às vezes duas, três reuniões, eu já vi isso acontecer, você conectado em três, né, dispositivos diferentes, tentando entender um pouquinho, acompanhar um pouquinho aqui, acompanhar aqui, enfim, e três assuntos diferentes. Isso tem sido um cenário muito comum ultimamente, por conta ali das relações internacionais, né, nacionais e internacionais também. Muitas empresas têm essa ponte, por mais que sejam empresas nacionais, tem ali uma ponte com uma empresa internacional, quando a própria empresa também já não é de origem internacional, né, usos horários, enfim. Então, é, a agenda do gestor e do líder fica bastante comprometida. E em momentos, né, de entregas, importantíssimas, globalmente dizendo, a coisa fica bem mais complicada, né? É como se você tivesse que trabalhar 24 horas por dia, por conta ali da diferença de fuso horário, né? No momento que você está encerrando o expediente, alguns lugares estão iniciando o expediente e fica aquela metade do dia que vem aquele movimento, um ritmo maior ali de trabalho, de produtividade dos outros lugares, e a demanda vai chegando, né, os recados, as chamadas, enfim. E junto com isso, a gente perceber também, são pontos de reflexão inicial, tá? O que é que tem tomado o seu tempo sem você perceber? Existem algumas tarefas ali, comumente praticadas por líderes, gestores, que demandam um tempo considerável, principalmente quando está ali planejando ações. E planejar demais acaba que é um grande tempo que você está ali despendendo, a não ser que esse planejamento resulte ali num acelerador ali de resultados, que você consiga eh, encurtar caminhos, mas se não é este o caso, rever.
tá? Porque o líder está no lugar de também gerenciar as microtarefas, não de microgerenciamento, ficar lá em cima, do seu funcionário, ficar ali no pé olhando tudo que está sendo feito, enfim. Né? É poder ter esse know-how da sua equipe, como é que a equipe está andando, qual que é o ritmo, né? E se tem pontos de gargalo, a gente pensar junto como podemos otimizar, como podemos melhorar, como podemos trazer ali efetividade, maior produtividade, talvez, tá? Encurtar alguns caminhos, né? Hoje em dia, com o advento ali, né, a aceleração da tecnologia como um todo, e todas as empresas utilizam a internet, utilizam inteligências artificiais, enfim, mas existe ali a responsabilidade de quem está manejando tudo isso. E como otimizar, então, essas ferramentas, inclusive, o uso delas, né, no favor da empresa, a favor ali da equipe, a favor dos resultados. Tá? Então, algumas tarefas a gente realmente repensar. Preciso mesmo tanto tempo dedicado neste passo? Né? São perguntas ali estratégicas para que você possa olhar a sua agenda e falar, aqui eu posso encurtar um pouquinho, aqui posso reduzir pela metade, aqui eu, de repente, pulverizo um pouco, não adianta ficar tão em cima em algum momento, preciso estar revendo em outros momentos, então pulverizar. Tá? Então, você olhar para a sua agenda de maneira que possa ser respirável, não engatar, sempre que possível, uma reunião atrás da outra, mesmo porque o nosso cérebro tem ali um limite ali de processamento. Tá, a gente acaba de sair de uma reunião densa, com decisões importantes, e com ações, né, com plano de ação para executar ali nos próximos dias, e logo depois você ter que pensar e ouvir uma outra situação de um outro setor, de um outro lugar. Tá? Repense, reuniões que possam ser mais equilibradas, tá? Reuniões mais densas, se possível, colocar num horário que você está melhor. Né? Existe sim, né, essa questão do ritmo de trabalho. Tem gente que funciona melhor de manhã cedo, cedíssimo. E tem gente que funciona melhor ali no período da tarde. Outros, né, ainda são mais noturnos, conseguem ter um pico ali de energia quando cai a noite. Tá? Então, qual é, né? Aqui são só exemplos. Em que momento do dia você se sente mais produtivo, mais energizado? Então, coloque nestes momentos as tarefas e reuniões mais difíceis que exigem ali uma maior concentração, que exige que você pense mais rápido, que responda mais rápido, tá? Olha, já né, tivemos várias estratégias aqui para você rever já a sua agenda, de repente já otimiza ali alguns espaços que você possa aproveitar melhor, tá? E pequenas mudanças, lógico, geram grandes resultados. Né? Pequenas mudanças aqui, você consolida e você consegue perceber. Então, opa, agora eu estou respirando melhor, agora estou andando um ritmo mais bacana, conseguindo me concentrar quando é interessante, quando é importante, mas conseguindo também ter certa leveza em outros momentos, sem muita correria, então conseguindo equilibrar tudo isso. Não precisamos estar ali ligados no 220, 24 horas por dia, tá? E tudo isso ter a integração desses micro hábitos de uma maneira sustentável. O que que isso quer dizer? A sua agenda rodando numa boa, sem grandes conflitos, né? Sem pontos que tragam ali uma intersecção difícil, para você poder fluir dentro da sua própria agenda, tá bom? E lógico, você vai perceber aí nos primeiros dias um impacto imediato na sua disposição, no seu desempenho, na própria produtividade.
tá? Essa questão de se perceber, em que momento estou, desempenho melhor o meu papel. Isso é muito importante, né? E você otimizar nesse momento. E tem aqueles, né, do contrário, tem aqueles momentos que a gente está mais difícil, né? No meu caso, é bem o final do dia. O cérebro já vai, não quero mais pensar sobre isso, tá? Então, vou pensar com outras coisas, vou é, colocar na agenda tarefas mais simples, que não exijam muito aqui do meu intelecto, tá? Então, e logo depois, né, no início da manhã, né, dá um outro gás também, né, no início da noite também, enfim, né? Como que é o seu, né, como é que você fica distribuído, nas suas 24 horas? Como é que você se percebe? A gente não é o mesmo, né? A gente acorda de uma maneira, termina né, de outra maneira, e ao longo do dia a gente tem várias versões da gente mesmo, tá? Nesse sentido do desempenho, né, da energia, foco e tudo mais. É você, é o seu organismo. Qual que é o momento ali de pico, qual que é o momento ali que dá aquela rebaixada que você tem que, deixa eu dar uma esticada, deixa eu dar uma espairecida, enfim, tá? É só você que consegue me dizer. E colocar tarefas estratégicas, através dessa percepção. Tá bom? Então, quando gestores e líderes começam a se perceber neste sentido e direcionar tarefas, né, de maneira estratégica, respeitando ali eh, a sua agenda, respeita, conseguindo, né, na medida do possível, porque muitos dos compromissos não depende de você, tá? Isso eu sei. Depende do outro, depende do horário do outro, né? Mas na medida do possível, o que cabe ali das suas tarefas que só você pode executar, o que que poderia, como você poderia distribuir melhor, pensando otimização do seu tempo, tá? E isso vai, gerando, lógico, um resultado melhor, tá? E aos poucos começar, né? Uma tarefa aqui que você consiga fazer uma pequena mudança ali, né? Observe, né? Uma primeira semana, como é que foi, como foi a entrega, numa segunda semana, que ajustes pôde fazer e como é que foi essa entrega também. Então, é começar a mensurar mesmo como vai sendo semana após semana, tá? Então, psicologia anti-estresse vai trazendo, essas estratégias mesmo, para que você possa consolidar no dia a dia. Não é simplesmente dicas, simples, né? O método, para quem está ali na mentoria, realmente é aprofundar em cada um. Não são dicas ali de revista ou de redes sociais para, né, como se fosse uma receita simples de bolo, tá? É realmente como aplicar isso na minha vida, como aplicar isso na vida de cada um. Por isso, a mentoria é no sentido de poder acompanhar. Ó, tentamos isto, o resultado foi aquilo, né? E o que mais podemos ajustar? Tá? Existe um acompanhamento para realmente o que cabe e o que não cabe. E cada um ali tem uma dinâmica diferente. Aí como cada um se percebe nesse sentido, né? Opa, temos o mesmo cargo, mas você funciona de um jeito e eu funciono de outro. E está excelente isso, essa percepção que é o que importa. E a partir disso, a gente vai otimizar, né, cada um, né, dentro ali das fortalezas que cada líder possui, tá certo? Então, o método tem ali as linhas gerais, as diretrizes gerais, mas à medida que aprofundamos a cada semana, vai sendo bem mais personalizado. E é muito interessante este caminho singular de cada um. E o quanto que um aprende com o outro, né? A gente fica
numa certa bolha, né? Quando a gente entra numa liderança, é um lugar muito solitário. É, vez ou outra tem o par, mas o par também, ou, né, da sua parte, olha, não vou demonstrar minhas fraquezas aqui, não vou demonstrar, não vou solicitar ajuda, porque senão vai parecer que eu sou fraco, vai parecer que eu não dou conta. Então, cada um fica ali, né, dentro ali do seu eu, da sua equipe, e compartilha muito pouco, né, sobre os desafios, por conta de não querer deixar esse tipo de impressão. Eu entendo muito isso, tá? E quando vem ali num grupo de acompanhamento, ouvir a história do outro, né? A percepção de, poxa, eu não estou sozinho, mais pessoas passam por isso de maneiras diferentes, com estilos diferentes, em ritmos diferentes, mas estamos no mesmo barco. Essa sensação, tá? E o quanto que essas trocas acabam ficando muito mais ricas e um vai pegando a dica do outro e tentando aplicar, isso deu certo, isso não deu certo, e realmente percebem que não existe ali uma receita de bolo, porque cada um é de uma forma, cada um tem ali peculiaridades que precisam ser respeitadas, porque estamos falando em otimização de si mesmo, né? É o seu tempo, é a sua vida, tá? Então, transformar a vida é nesse sentido, né? Como diz o título aqui do nosso episódio de hoje, é a transformação da sua vida, considerando essa particularidade, a sua singularidade, tá? Você que está aqui me ouvindo deve estar pensando, a essa altura, mas a minha agenda realmente é louca mesmo, não sou eu que cuido dela, marcam coisas do além de um dia para o outro sem eu saber, enfim, entendo exatamente. Essa loucura que é, a sua agenda não te pertence, a agenda é da empresa. E isso é muito delicado, na verdade, tá? E quando é a gente se apropriar da nossa agenda, que tenha ali as demandas, mas que sejam perguntadas, existe uma reunião, né? Uma pessoa X está solicitando uma reunião com o senhor. Qual o melhor dia e horário? Né? Minimamente esta pergunta deveria ser feita, não simplesmente colocar ali, amanhã você tem uma reunião com o VP da empresa. Sobre o quê? Amanhã é primeiro horário. Quando é assim, a gente já fica bastante preocupado. Então, só por isso gera-se um estresse, e muitas vezes desnecessário, entende? É quando a situação é contextualizada, conversada, combinada, fica bem mais leve, né? Por mais que de repente o assunto seja difícil, mas existe um preparo ali anterior, né? Existe ali uma recepção, da situação, tá? Mas a gente poder, aos poucos, ir tomando as rédeas do que é nosso. A agenda é nossa, tá? Que você possa cuidar dela, tá certo? Tá? E dentro aqui do método, né, aqui do canal também, tem algumas outras ferramentas, né, que eu vou abordando ao longo dos episódios e o quanto que priorizamos, né, práticas e ferramentas executáveis em poucos minutos, né? Que são perfeitamente possíveis de realizar entre uma tarefa e outra, entre uma reunião e outra, principalmente, até para você se restabelecer um pouco, tá? A gente poder, ok, no mundo da minha agenda, eu tenho que ter essas duas reuniões difíceis na sequência, duas, três reuniões difíceis na sequência. Entre um e outro, aquele respiro básico de alguns minutos. Então, colocar ali uma técnica que possa otimizar esses pouquíssimos minutos que você tem na restauração, que você precisa, uma restauração interna, tá bom? E
quando a gente vai realizando essas práticas, o nosso organismo vai eh, transparecendo ali resultados. Você mesmo vai percebendo nos primeiros dias, tá? Nos primeiros dias, tá? E o quanto mais a gente vai adiando esse micro cuidados, micro hábitos, é o seu tempo que está passando, entende? Dessa maneira, arrastado, totalmente ocupado, totalmente tomado. E você ali, quando que eu vou descansar? Essa sensação de, poxa, já não descanso de verdade já faz algum tempo. Sensação bastante pesarosa, não é mesmo? Então, eh, nesse momento aqui da conversa, acredito que você já tenha aí uma noção do que seja então, né? Como é o jeito errado de lidar com essa otimização do tempo. Lógico, sempre, qualquer método aí da psicologia anti-estresse não é fazer tudo de uma vez. É, eu falo muito aqui no canal sobre isso. A gente realizar gigantes mudanças, mudar totalmente a rotina, jeito de se alimentar, de descansar, é insustentável, tá? Porque a gente não está acostumado desse jeito. Né? Entende-se ali a importância de todas as mudanças, né? Mas a prática disso e a sustentabilidade disso é muito difícil, tá? Então, começar um hábito aqui, outro hábito amanhã, mais o de hoje, enfim, a gente vai consolidando aos poucos, né? Porque a gente também entender, opa, agora estou indo num caminho um pouco diferente, mas precisamos do familiar ainda, né? Da zona segura ainda, do conforto, entende? Não é tirar todo o conforto e ir para a zona de defesa, né? A zona de desafios e tudo mais. Podemos nos desafiar de vez em quando, né? E voltar para o conforto. Agora, né? Amanhã vou um pouquinho mais, né? E não. Dali a uma semana você já está alguns passos a mais, mas sempre podendo fazer o equilíbrio, tá? Então, mudar aos poucos, tá certo? Eh, E quando a gente está pensando em soluções ali dos desafios da empresa, a gente focar em realmente ter soluções plausíveis. Não adianta a gente ficar imaginando só o mundo ideal. No mundo ideal acontece X, poderia ser assim, poderia ser assado, e coloca ali, né, a solução dos problemas lá na frente, num cenário muito distante. Isso também ocupa muito nosso tempo, tá? A gente pensar, opa, diante desse cenário, o que que eu posso fazer hoje? Né? Qual parte que eu posso solucionar hoje, entende? Então, a gente quebrar também em pedacinhos, né? Desafios grandes, pegar, né? Pequenos pedaços. Amanhã a gente avança um outro tanto, enfim, tá certo? E aproveitar, né? Acho que quando você deixa de aproveitar as pausas, né, entre um compromisso e outro, você está, né, colocando o seu organismo aí num automático perigoso. A gente precisa ter ali um momento de processar, né, aquela tarefa que você está ali finalizando, para poder mergulhar na próxima, tá? Então, negligenciar essas pequenas pausas tem sido um pouco perigoso, né? Então, ajustar e poder utilizar essas pausas da melhor forma para você, tá? E qual o jeito certo? Então, um micro hábito por vez, que seja nessas pequenas pausas, o que te faz realmente trazer essa sensação de descanso, de estar terminando o processo para mergulhar no outro. E o outro jeito certo também de fazer, integrar ali práticas que você já conhece, que já de autocuidado,
e resgatar algumas coisas e o que cabe, né? O que te dá o bem-estar real, né? O que traz para mim pode não trazer para você. Não, o que são, né? As coisas que te fazem bem, né? Nesse sentido de práticas saudáveis, tá certo? Que trazem esse bem-estar real, verdadeiro, né? E a cada avanço, a cada consolidação desses passos, realmente se perceber enquanto vencedor mesmo, vencedor de si mesmo, e você podendo colher resultados em tão pouco tempo, né? Valorizando o tempo que você tem. Então, é, a tarefa aqui, né? Sugestão de tarefa agora, né? Hoje é que você possa escolher ali um micro hábito para as entre-tarefas. Entre uma tarefa e outra do seu dia, o que que você pode fazer por você? Aquela pausa estratégica, tá? Então, escolha ali o que que poderia realmente te restaurar por dentro, que você possa mergulhar ali nas exigências da tarefa seguinte, tá? E depois volte aqui para comentar como é que foi essa experiência ao longo da semana. Queremos muito saber, tá certo? Como é que você se percebe ao se permitir estas pausas estratégicas ao longo do dia? Queremos muito saber, tá? E, claro, né, já finalizando aqui, né, se este conteúdo te ajudou e acha que pode ajudar outras pessoas, outros gestores e líderes que vivem aí nessa loucura que nem você, tá? É poder compartilhar, lógico, né? Que possamos levar este conhecimento, que pequenos passos podem fazer grandes diferenças, sim, tá certo? E que possamos espalhar essa notícia por aí, tá? E lógico, para quem ainda não se inscreveu, momento de se inscrever, ativar o sininho. Vem aí, mais um evento tão esperado, tá? Para sua virada aí estratégica. Então, segue a gente por aqui, segue ali pelas outras redes sociais. A página de inscrição vai estar aberta daqui a pouco. É mais um evento gratuito, online, ao vivo, preparado especialmente para você, para que você possa realmente realizar a sua virada estratégica. Tá certo? Vou tentar deixar um link com as informações aqui na descrição também. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição, eu e minha equipe, tá certo? E nos vemos no próximo episódio, né? Lembrando que aqui temos episódios novos toda semana. Então, fica com a gente, segue a gente e vamos juntos nos transformar. Até lá!